Olá pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e o tema da aula de hoje será uma introdução à inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Pessoal, a inteligência artificial real, ela ainda está muito longe da inteligência artificial que a gente vê nos filmes de ficção científica, certo? Os filmes de ficção científica, eles apresentam para a gente uma inteligência artificial que a gente costuma dizer, academicamente, é uma inteligência artificial geral. Como assim inteligência artificial geral? É uma inteligência artificial que ela tem a capacidade de resolver diversos problemas. E além disso, ela tem consciência da sua própria existência. A inteligência artificial real, ela ainda está muito longe, certo? Muito longe de ser uma inteligência artificial geral, beleza? A inteligência artificial normalmente ela é empregada para resolver problemas específicos, determinados problemas, certo? Vale ressaltar que eu usei a palavra que a inteligência artificial real, ela ainda, observem, ela ainda está longe da inteligência artificial que a gente vê nos filmes, certo? Por que, que eu falo, por que, que eu ressaltei a palavra ainda? Porque nós estamos numa evolução tecnológica significativa, nós estamos numa evolução científica é, significativa, certo? Então, eu costumo dizer que a imaginação, ela, ela é o limite, ela é o limite do desenvolvimento humano, ok? Então, academicamente, podemos afirmar que inteligência artificial é uma área da computação que atua na criação de modelos inteligentes. Esses modelos inteligentes são técnicas, são algoritmos, ok? Que são baseados em modelos matemáticos e lógicos, que são inspirados em habilidade da inteligência humana. Quais habilidades? Aprendizagem, raciocínio, ok? E aí, esses modelos inteligentes que exploram técnicas e algoritmos, eles podem ser utilizados para viabilizar a construção de máquinas inteligentes para diversos fins, ou seja, para resolver determinados problemas. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. A inteligência artificial real, atual, ela não é uma inteligência artificial geral, certo? A inteligência artificial, ela é empregada para viabilizar que seja possível construir soluções inteligentes, máquinas inteligentes, para determinados fins, para resolver determinados problemas. Diferente das máquinas inteligentes que normalmente a gente, máquinas, sistemas que normalmente a gente vê nos filmes de ficção científica, que possuem uma inteligência artificial geral, beleza? Essa figura, ela ilustra exatamente o que eu acabei de comentar. Observem, de um lado, nós temos o ser humano com a sua inteligência, com as suas habilidades cognitivas, certo? Do outro lado, nós temos aplicações inteligentes. Por exemplo, nós temos um carro autônomo,
nós temos um assistente, né, um assistente pessoal, nós temos um sistema que ele consegue detectar pessoas a partir de imagens, nós temos um sistema que ele pode, a partir da percepção dos interesses do usuário, selecionar para esse usuário produtos, serviços, conteúdo que poderão ser de interesse do usuário, certo? E no meio dessa figura a gente observa um modelo inteligente, né? Um modelo inteligente. Esse modelo inteligente que vocês estão vendo aí, nós chamamos de rede neural, uma rede neural artificial, um perceptron, que é um neurônio artificial. Um neurônio artificial, que faz parte de uma rede neural artificial. Então, essa figura ela tem o objetivo de mostrar para vocês que a inteligência artificial ela procura imitar habilidades da inteligência humana através da criação de um modelo inteligente, que pode ser baseado em matemática, pode ser baseado em lógica. E uma vez que esse modelo ele é criado, ok? Uma vez que esse modelo que imita uma determinada habilidade da inteligência humana, esse modelo ele pode ser implantado num carro autônomo, ele pode ser implantado num assistente pessoal, ele pode ser implantado num sistema de monitoramento que conta, né, que identifica as pessoas e realiza uma contagem. Ele pode ser embarcado num sistema de comércio eletrônico para que os clientes do comércio eletrônico possam receber recomendações, sugestões de produtos, de serviços. Deu para entender, pessoal? Certo? Beleza? E aí, esse modelo inteligente, como eu já falei, a base dele é matemática, é lógica, certo? E os engenheiros de inteligência artificial, eles realizam pesquisas com o intuito de desenvolver modelos inteligentes cada vez mais precisos, né? Modelos inteligentes que ofereçam um desempenho melhor e dessa forma criar sistemas, máquinas mais inteligentes para resolver determinados problemas. Beleza? Além dos modelos inteligentes, a inteligência artificial ela também atua na criação de técnicas que permitem a representação do conhecimento, permitem representar os principais conceitos acerca de um determinado domínio do conhecimento, certo? Uma dessas técnicas que fazem parte da inteligência artificial, que pode ser usada na representação do conhecimento, na representação dos principais conceitos acerca de um determinado domínio, é a ontologia. Conforme vocês estão vendo através dessa figura, essa figura ela mostra um exemplo de uma ontologia onde cada caixinha corresponde a um conceito. E observem que esses conceitos eles podem estar interligados. E essa interligação ela representa uma relação entre os conceitos. Ok? Dessa forma, a ontologia ela permite que seja possível a gente realizar uma espécie de mapeamento de conceitos e de relacionamentos que existem entre esses conceitos acerca de um determinado domínio. É uma forma de nós, de fato, representarmos o conhecimento acerca de um determinado domínio. Ok, pessoal? Então, ontologia é um outro produto, vamos dizer assim, oriundo da inteligência artificial que pode ser empregado para representar o conhecimento. E a partir dessa representação do conhecimento, é possível que essa representação ela sirva de base para algoritmos, para técnicas que, uma vez
que existe um conhecimento representado, esses algoritmos poderão explorar esse conhecimento para, por exemplo, para apoiar a tomada de decisão, para realizar uma tarefa de forma autônoma, certo? Entre outras possibilidades. Pessoal, as pesquisas de inteligência artificial, elas estão relacionadas especialmente com aplicações que visam imitar as habilidades cognitivas humanas, como eu havia falado. Por exemplo, a capacidade de aprendizagem, a capacidade de realizar um raciocínio para responder determinadas questões. Existe um determinado tipo de sistema chamado sistema especialista que ele tem a capacidade de responder a determinadas questões. E para isso, esse sistema ele usa uma determinada técnica que viabiliza a esse sistema realizar um raciocínio. Mais para frente, eu irei apresentar para vocês, irei falar para vocês sobre esse tipo de sistema. Além disso, as pesquisas elas estão relacionadas a reconhecimento de voz, gesto, imagem, que viabiliza a criação de interfaces naturais, certo? Pesquisas estão também relacionadas à realização de tarefas físicas, isso é bastante empregado na robótica, ok? Também estão relacionadas à visão computacional, certo? Que é um campo de pesquisa da inteligência artificial hoje muito atuante. É um campo de inteligência artificial, é uma sub-área de pesquisa da inteligência artificial que hoje tem despertado bastante interesse da comunidade acadêmica e principalmente da indústria, a visão computacional. Ok? E aí essa figura, ela apresenta uma visão geral de sub-áreas, né, sub-áreas de pesquisa da inteligência artificial. Ok? Observem que tem aí, né, várias sub-áreas de pesquisa. Na nossa disciplina, a gente vai focar especialmente em duas sub-áreas, que é a Machine Learning e a Deep Learning. Ok? E rede neural que tem relação, né, com Machine Learning e Deep Learning. Mas observem que além dessas três, tem sistemas autônomos, certo? Tem chatbots, tem processamento de linguagem natural, tem reconhecimento de padrão, certo? Tem análises de sentimento, tradução em tempo real, ok? Assistente pessoal, robótica. Então, existe aí várias sub-áreas de pesquisas que fazem parte desse mundo chamado de inteligência artificial, ok? Eu, particularmente, eu venho realizando pesquisas relacionadas às sub-áreas Machine Learning, Deep Learning, redes neurais, chatbots, análise de sentimento, ok? E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês alguns projetos científicos que têm como base a inteligência artificial, ok? Esse primeiro projeto, ele é muito interessante, pessoal, muito interessante. Por que ele é muito interessante? Porque é um projeto que faz uso de inteligência artificial, especialmente de Deep Learning, de redes neurais convolucionais, para reconstruir uma imagem,
certo? É, obtida a partir de atividades cerebrais. Olha só que legal, pessoal. Muito legal. Em outras palavras, esse projeto ele viabiliza que seja possível que através de inteligência artificial seja possível gerar uma imagem, certo? Gerar uma imagem, reconstruir uma imagem a partir de imagens que estão armazenadas, vamos dizer assim, no cérebro humano. Olha que legal. Esse projeto ele tem relação com uma ideia que certa vez eu tive, que eu pensei na possibilidade de usar inteligência artificial para decodificar os nossos pensamentos, os nossos sonhos, principalmente os nossos sonhos. Transformar os nossos sonhos em imagens que poderão ser gravadas, por exemplo, armazenadas no SSD, por exemplo, ou na nuvem. Imaginem a seguinte situação: imaginem que uma pessoa ela vai dormir, e quando ela vai dormir, ela veste alguns sensores que vão monitorar o cérebro dela, as ondas cerebrais, e através desse monitoramento vai ser possível monitorar atividades cerebrais, capturar imagens cerebrais por meio de ondas, e essas ondas elas serão enviadas para uma inteligência artificial que vai ter a capacidade de decodificar essas ondas e transformá-las numa imagem. E essa imagem poderá ser armazenada. Muito legal, né? Então, nesse projeto aqui, olha só que interessante. Uma pessoa, essa pessoa, ela é pedido para que essa pessoa, para que ela imagine ou para que ela lembre de uma imagem. Nessa figura, ela lembrou de um leopardo. E aí, uma vez que ela lembrou, uma determinada atividade cerebral, ela é executada. Essa atividade cerebral, ela é capturada através de ressonância magnética. E essa ressonância magnética que né, é uma espécie de uma imagem, ela é submetida a um motor de inteligência artificial baseada em Deep Learning, que vai interpretar essa ressonância magnética com o objetivo de, a partir dessa interpretação, dessa decodificação, gerar como saída uma imagem reconstruída. Observe a imagem reconstruída que aparece nessa figura. Ela está próxima da imagem original, não é verdade? Não é? Observe que a imagem de saída ela não é precisa, ela não é idêntica à imagem de entrada. Por quê? Porque é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Ok? A rede neural, o motor de inteligência artificial que é usada, ainda não tem uma ótima precisão, certo? No entanto, é um projeto muito interessante, que mostra que é possível, né? Que mostra que teoricamente é possível desenvolver uma tecnologia que permita realizar esse tipo de tarefa. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês aqui, ó, de um outro projeto muito parecido, que faz uso de inteligência artificial, especialmente de Deep Learning, para identificar, né, identificar uma imagem que um ser humano ele está visualizando. Então, o ser humano ele observa uma imagem, ele visualiza uma imagem, e através de sensores implantados no cérebro, né, esses sensores eles conseguem monitorar a atividade cerebral, a energia que é gerada. Essa energia ela é codificada através, por exemplo, de
ressonância magnética, que é uma imagem, que vai ser submetida a uma rede neural, e essa rede neural ela vai gerar como saída qual é a classe correspondente à imagem, ou seja, se é um pássaro, se é um navio, se é um carro, ou seja, qual é a imagem que aquele ser humano ele observou. Muito legal, né, pessoal? Muito legal, certo? Eu coloquei aqui embaixo o título do artigo, os autores. Também no trabalho anterior eu coloquei o título do artigo e os autores. Caso vocês queiram ler mais sobre esse assunto, eu recomendo procurar, né, na web esses artigos, ok? Isso aqui é um outro exemplo de um projeto baseado em A que eu acho muito interessante também, que é controlar um robô, controlar braços mecânicos através de ondas cerebrais, certo? Então, conforme vocês estão vendo nessa figura, essa pessoa ela está usando uma espécie de um capacete que tem sensores, e esses sensores eles ficam monitorando as ondas cerebrais. E aí essas ondas cerebrais elas são enviadas por um motor de inteligência artificial, que ele foi treinado, ele foi criado para interpretar essas ondas cerebrais. E, e de que forma ele interpreta? Ele consegue detectar nessas ondas cerebrais padrões. E cada padrão detectado está associado a um comando que viabiliza o robô levantar o braço, baixar o braço, abrir a mão, fechar a mão, certo? Esse projeto ele está sendo desenvolvido pelo MIT. Eu coloquei aqui também a URL do site, onde vocês poderão acessar para obter mais informações sobre esse projeto. Então é um outro exemplo de um projeto muito legal que faz uso de inteligência artificial para viabilizar que um ser humano ele possa se comunicar com uma máquina, ok? Muito legal, né? Mais um projeto interessante. Esse projeto ele é bem recente, bem recente. É um projeto incentivado pelo Elon Musk, vocês devem conhecer, né? O Elon Musk ele é dono da empresa Neuralink, que está desenvolvendo uma tecnologia que visa implantar no cérebro humano chips que vão viabilizar que seja possível através desses chips que um ser humano ele possa interagir com o mundo, certo? Interagir com outras pessoas, interagir com dispositivos eletrônicos. E aí, nesse projeto, especialmente esse projeto que eu estou mostrando aqui nesse slide, foi implantado um chip no cérebro desse macaco que permite que seja possível ele jogar videogame através do pensamento, né? Através de ondas cerebrais, através da mente. E aí, pessoal, por detrás dessa tecnologia está a inteligência artificial. A inteligência artificial, de forma similar ao projeto anterior, ela interpreta as ondas cerebrais que o macaco ele produz durante a interação com o game, e essa interpretação ela está associada a determinados comandos, né? Tipo movimentar o objeto para cima, para baixo, ok? E é um projeto realmente bastante promissor, né? Um projeto muito interessante que tem como base a inteligência artificial. E para fechar, mais um projetinho interessante. Esse projeto ele tem a finalidade de usar a inteligência artificial para analisar amostras de sangue, visando detectar se na amostra de sangue tem células infectadas com malária. Olha só que legal. Imaginem só, você poder submeter
a uma inteligência artificial a imagem de uma amostra sanguínea, e essa inteligência artificial ela consegue verificar se nessa amostra sanguínea tem células que estão infectadas. Muito interessante, né, com malária. Então, esse projeto ele usa inteligência artificial com essa finalidade e a base, né, desse projeto é Deep Learning, ou seja, um modelo de Deep Learning foi treinado usando imagens de amostras sanguíneas, onde nessas amostras existe uma separação de imagens de amostras sanguíneas que foram classificadas como infectadas e não infectadas. E aí, esse conjunto de imagens são utilizadas para treinar um modelo de inteligência artificial, de Deep Learning, de modo que esse modelo ele poderá ser usado posteriormente para detectar, para classificar uma nova imagem, se ela tem células que estão infectadas ou não infectadas. Muito legal, né? Ok. Nessa figura é possível observar que alguns pacientes, né, 200 pacientes, foram coletados amostras de sangue deles e cada amostra é submetida a um microscópio. E esse microscópio está ligado a um smartphone. E esse smartphone, nesse smartphone tem lá uma inteligência artificial que, dado como é entrada a imagem da amostra sanguínea, essa inteligência artificial que está rodando do smartphone consegue detectar se naquela amostra sanguínea do paciente tem células infectadas ou células não infectadas. Muito legal, né, pessoal? Eu coloquei também aqui a URL do site, onde vocês poderão acessar, ok? E aí, pessoal, dentre as principais atividades de pesquisa, de desenvolvimento com relação à inteligência artificial, eu coloquei as principais. Tá? A primeira, desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial inspiradas em habilidades cognitivas humanas. Eu já tinha falado isso no início da aula, onde os engenheiros de inteligência artificial, os pesquisadores, eles trabalham, né, procurando desenvolver técnicas normalmente inspiradas nas habilidades cognitivas humanas, certo? Também tem engenheiros que trabalham no desenvolvimento de sistemas inteligentes, na criação de dispositivos inteligentes, que são baseados nessas técnicas já criadas, inspiradas a partir das habilidades humanas. Também tem, né, um determinado grupo de desenvolvedores, de engenheiros, que eles trabalham na construção de ferramentas de suporte à exploração e à experimentação de técnicas desenvolvidas. Algumas ferramentas, eu coloquei aqui exemplos. A Wellca, a Scikit-Learn, a Anaconda, a RapidMine, entre outras ferramentas. Inclusive, a gente vai aprender a usar algumas ferramentas de suporte à inteligência artificial, especialmente a Machine Learning e a Deep Learning, certo? Então, essas são as três principais atividades normalmente realizadas que são relacionadas à inteligência artificial, certo? Eu, particularmente, eu venho trabalhando com a atividade 2, que consiste na implementação de sistemas e na criação de dispositivos inteligentes. Criação de sistemas inteligentes, né? E criação de dispositivos inteligentes. Ok? Fazendo uso das ferramentas, né? Das ferramentas de suporte à inteligência artificial. Pessoal, eu vou falar agora um pouquinho a respeito da história da IA. Vale a pena contar para vocês um pouquinho a respeito da história da IA, tudo bem?
Então, pessoal, a ideia de construir uma máquina pensante ou uma criatura artificial que imitasse as habilidades humanas, ela é muito antiga. Registros mostram que nos séculos 17 e 18 proliferaram mitos e lendas acerca de criaturas artificiais. Vocês lembram do Frankenstein? Frankenstein uma história, né? Uma lenda de um cientista que tentou criar uma criatura artificial, né? Inteligente, mas que não deu muito certo, né? Acabou criando um monstro, né? Certo? Devido às limitações tecnológicas da época, a ideia de construir uma máquina pensante girava em torno de discussões filosóficas, né? Então, os filósofos já discutiam a possibilidade de se construir uma máquina inteligente, mas devido às limitações tecnológicas não era possível, e, e aí a inteligência artificial ela ficava a nível de discussões filosóficas. Muito bem. E aí, pessoal, o desenvolvimento da inteligência artificial começou para valer a partir da Segunda Guerra Mundial, certo? Onde um matemático inglês chamado Alan Turing, ele publicou um artigo cujo título é Computer Machinery and Intelligence. O Alan Turing ele é considerado o pai da computação. E nesse artigo, o Alan Turing ele foi, né, o cientista que brilhantemente nesse artigo colocou a possibilidade da criação de uma máquina inteligente, ok? De uma máquina computacional e inteligente. Por isso que o Alan Turing ele é chamado, ele é considerado, né, é chamado o pai da computação, o pai da inteligência artificial. E o termo inteligência artificial nasceu em 1956 em uma famosa conferência de Dartmouth, que é um colégio, né, uma universidade, onde pesquisadores se reuniram para falar sobre a possibilidade de se construir máquinas inteligentes. Desculpa. E aí o termo inteligência artificial surgiu nessa conferência, a conferência de Dartmouth. O Alan Turing, esse slide mostra uma foto, né, do Alan Turing. E tem um filme chamado O Jogo da Imitação, não sei se vocês já assistiram esse filme. Eu recomendo fortemente que vocês, quem ainda não assistiu, que assista esse filme, certo? Eu não vou falar, porque se eu falar eu vou estragar a experiência de assistir o filme, mas é um filme que tem relação com Alan Turing, beleza? Então, através desse filme, vocês vão conseguir saber melhor a respeito do Alan Turing, um pouco da história do Alan Turing. Vale muito a pena assistir, beleza? Bom, pessoal, eu vou falar agora sobre as correntes da inteligência artificial. Sim, existem correntes de inteligência artificial. Quando eu falo correntes, eu me refiro a grupo de pesquisadores, a corrente de pesquisadores que trabalham com inteligência artificial. E aí tem a IA forte e a IA fraca, certo? Então, entre os pesquisadores que trabalham com inteligência artificial, que estudam o que é possível fazer com a inteligência artificial, existe uma discussão onde se consideram duas correntes básicas, a IA forte e a IA fraca. A IA forte, pessoal, os pesquisadores que fazem parte dessa corrente,
IA forte, eles consideram ser possível criar uma máquina consciente, ou seja, uma máquina ciente da sua própria existência e inteligência. Olha só que interessante. A IA forte é um tema bastante polêmico, né? Porque ela envolve questões éticas ligadas ao que fazer com uma entidade que seja cognitivamente igual aos seres humanos, certo? É um filme que retrata muito bem a ideia da IA forte é o filme O Homem Bicentenário, que de vez em quando passa na sessão da tarde, não é? Quem ainda não assistiu, eu recomendo fortemente assistir, né? O Homem Bicentenário, que é um filme que trata da história de um robô, né? Um robô consciente, que luta para possuir o status semelhante a um de um humano, né? E é um filme muito interessante, é um filme bonito. É, recomendo fortemente que vocês assistem. E ele está ligado à IA Forte, né? Que é exatamente a criação de uma máquina ciente da sua própria existência. E isso é um grande desafio, como eu já falei para vocês. Cientificamente falando, é um tipo de IA que ela tem relação com a IA geral, que é uma tecnologia extremamente avançada e complexa para ser atingida. Aqui tem algumas imagens de filmes onde os seus personagens, que são baseados em inteligência artificial, na verdade são baseados numa inteligência artificial forte, ou seja, são máquinas que possuem consciência da sua própria existência. Um outro filme muito interessante com relação a isso é o filme AI, do Steven Spielberg, Artificial Intelligence, que conta a história, né, de uma espécie de um Pinóquio. Pinóquio? De um Pinóquio inteligente, robótico, não é? Eu não vou contar o filme porque vai perder a graça, é melhor que vocês assistam, mas tem relação também com a AI forte. Um outro filme também muito legal é Ex Machina, também conta a história de uma máquina, de um robô, que tem consciência da sua própria existência, que tem uma inteligência geral. Vale muito a pena também assistir. Beleza? A outra corrente de pesquisadores, pessoal, é o pessoal que trabalha com a IA fraca. A IA fraca, ela centra o seu foco na criação de uma inteligência artificial que não é capaz de ter consciência, certo? A máquina, ela agiria como se fosse inteligente, mas não tem autoconsciência, não tem noção de si. E aí, pessoal, a IA fraca, ela está extremamente relacionada com a maioria das máquinas inteligentes, dos sistemas inteligentes que a gente usa hoje em dia. Que são máquinas, que são sistemas inteligentes que eles foram criados para resolver problemas que são específicos, determinados problemas, certo? Cada máquina, cada sistema inteligente baseada em IA fraca, ela é voltada para um determinado problema. Tudo bem? Diferente de uma inteligência geral, por exemplo, nós seres humanos, ou de uma IA forte, né? Nós seres humanos, nós temos a capacidade de resolver uma infinidade de problemas, não é isso? Né? Então, a nossa inteligência é uma inteligência geral. E a gente tem consciência da nossa existência. Deu para entender? Já a IA fraca não tem a noção. Não tem essa noção, não tem essa autoconsciência. E as soluções baseadas em IA fraca são voltadas para resolver problemas específicos. Tudo bem? E aí, pessoal, o Alan Turing, ele criou um teste clássico para aferição de inteligência em máquinas, chamado o teste de Turing. Olha só que legal. Esse teste ele foi proposto pelo Alan Turing em 1950.
E o teste ele foi proposto para avaliar se um computador se ele pode se comportar de uma forma inteligente. Ou seja, o Alan Turing ele propôs um teste visando mensurar ou avaliar o quanto uma máquina, o quanto um sistema ele era inteligente. Ele poderia se comportar de forma inteligente. Muito, muito legal, né? Então, como é que funciona esse teste de Turing? Um ser humano, ele, ele é colocado para conversar em linguagem natural com um humano e uma máquina ao mesmo tempo. É uma máquina inteligente, criada para ter um comportamento inteligente. Só que esse ser humano, ele não sabe. Ele não sabe qual é a máquina, ele não sabe qual é o humano. E aí o computador, né, a máquina inteligente, ela conseguirá passar no teste se o interrogador humano, depois de fazer algumas perguntas, depois de interagir com a máquina e com o ser humano, não for capaz de distinguir o que é máquina e o que é humano. Deu para entender a ideia, pessoal? Essa figura ela ilustra melhor o que eu acabei de falar. De um lado tem um ser humano, um interrogador. Do outro lado da parede tem um outro ser humano e a máquina inteligente. E aí o interrogador humano, ele conversa com o outro ser humano e conversa com a máquina ao mesmo tempo. Se o interrogador humano ele não conseguir distinguir o que é máquina e o que é humano, com quem ele está interagindo, a máquina, né, o sistema inteligente, o sistema baseado em A, passou no teste de Turing. Muito legal, né? E aí, como nós podemos programar um computador, pessoal, para passar no teste de Turing? Se nós fôssemos criar aqui um sistema inteligente, uma máquina inteligente, que poderá ser submetida ao teste de Turing, como nós poderíamos programar essa máquina? Quais são as capacidades que a gente teria que programar nessa máquina? Eu coloquei aqui, pessoal, as principais delas. Vamos lá. Processamento de linguagem natural. Ou seja, essa máquina, ela, ela deverá ter a capacidade de entender a linguagem humana, certo? E de se comunicar por meio da linguagem natural, por meio da linguagem humana. Ou seja, prover a comunicação. Tudo bem? Uma outra capacidade, representação de conhecimento. Estão lembrados no início da aula que eu falei sobre uma técnica de representação do conhecimento chamada ontologia? Então, esse sistema, essa máquina, ela vai ter que ter a capacidade de representar o conhecimento acerca de um determinado domínio, armazenar os principais conceitos, informações, antes e durante a conversa com o ser humano, de modo que esse conhecimento armazenado possa ser usado pela máquina para que ela possa fazer inferências, tomar decisões, certo? Uma outra capacidade importante, raciocínio automático. Ou seja, usar a informação armazenada para responder perguntas ou tirar novas conclusões. Eu já tinha falado isso, né? Então, uma vez que existe o conhecimento armazenado, usando uma determinada técnica para representar o conhecimento, como ontologia, por exemplo, essa máquina ela vai ter que ter a capacidade de explorar esse conhecimento, raciocinar sobre esse conhecimento para responder as perguntas, tirar novas conclusões. E aí existem técnicas que viabilizam raciocinar a partir de um conhecimento representado armazenado. E, finalmente, uma outra capacidade, pessoal, é a capacidade de aprendizagem, que é a capacidade da máquina de aprender, de reter conhecimento e de usar esse conhecimento armazenado, retido, para adaptar o seu comportamento. Ok? Nesse nosso curso, nós iremos trabalhar especialmente com a capacidade de aprendizagem,
que é desenvolver sistema que vai fazer uso de aprendizagem de máquina para que esse sistema ele possa, através dessa aprendizagem, desse conhecimento que vai ser adquirido e codificado, usar esse conhecimento para fazer predições, para fazer classificações, inferências, tomar decisões, certo? Detectar padrões. Tudo bem? E aí deixa eu mostrar para vocês agora algumas matérias que foram publicadas na internet de máquinas que conseguiram passar no teste de Turing. Pela primeira vez no mundo, o computador engana pessoas e passa no teste de Turing. Olha só que legal. Certo? Então, essa matéria aqui, ela trata a respeito de né, de um sistema inteligente, de um computador inteligente, que ele passou no teste de Turing. Beleza? Eu coloquei aqui a URL para que vocês possam depois acessar e ler sobre isso. Aqui tem mais uma reportagem relacionada. Né? Um computador passou pela primeira vez no teste de Turing. Certo? Vale muito a pena ler, né? Para entender melhor, né? O que eu acabei de passar para vocês. Beleza? Bom, pessoal, é importante também passar para vocês quais são as principais sub-áreas da inteligência artificial. Ok? No início da aula eu mostrei uma figura bonita que nessa figura vocês observaram várias aplicações, né, de inteligência artificial. E essas aplicações, deixa eu voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Tá aqui, ó, essa figura. Essas aplicações elas estão relacionadas a 3 sub-áreas da inteligência artificial, certo? E quais são essas sub-áreas? Essas 3 principais sub-áreas da inteligência artificial. Vamos lá. Então, as aplicações de inteligência artificial podem ser agrupadas em 3 sub-áreas. Aplicações da ciência cognitiva, aplicações da robótica, aplicações de interface naturais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Aplicações relacionadas à ciência cognitiva. Pessoal, a ciência cognitiva ela é uma sub-área que se dedica em pesquisar como o cérebro humano funciona e como ele aprende, como ele raciocina, como ele toma decisões. E ela se baseia em pesquisas de áreas como biologia, neurologia, psicologia, matemática, entre outras áreas. E aí, pessoal, a ciência cognitiva, ela viabiliza que seja possível justamente o desenvolvimento de técnicas de inteligência artificial que procuram imitar como o cérebro humano ele funciona, certo? E dentre as técnicas que são criadas, que têm como base a ciência cognitiva, nós podemos destacar técnica de aprendizagem de máquina, especialmente a rede neural artificial, técnica para resolução de problemas, raciocínio baseado em casos, técnica para representação do conhecimento, ontologia. Ok? Essas 3 técnicas, elas têm como base os resultados das pesquisas da ciência cognitiva. Está dando para entender? Então são técnicas que foram criadas, técnicas de IA, que são inspiradas, certo? São inspiradas na forma como o cérebro humano funciona, como ele aprende, como ele raciocina, como ele toma decisões, como ele retém o conhecimento. Tudo bem, pessoal? Desculpe, eu estou um pouco gripado, por isso que eu estou tossindo. Uma outra sub-área é robótica. A robótica, ela se dedica em produzir robôs com inteligência artificial, né, com capacidades físicas semelhantes às do homem.
É uma área realmente muito legal, muito interessante, ok? E dentre as aplicações dessa sub-área, inclui capacidade de visão ou percepção visual, ou seja, desenvolver, certo? Um mecanismo de inteligência artificial que viabilize a um robô perceber o ambiente, certo? Observar o ambiente através de imagens, através da detecção de objetos em imagens, certo? Locomoção ou capacidade física de mover sobre qualquer tipo de superfície. Essa capacidade física é muito importante. Locomoção que viabiliza que seja possível um objeto, a partir da visão computacional, conhecer o ambiente e, através dessa percepção, se deslocar por esse ambiente, se mover por esse ambiente, evitando obstáculos, certo? Ultrapassando obstáculos, ok? Mais uma aplicação interessante. Navegação ou inteligência para identificar a direção correta de um destino. É muito interessante. Hoje em dia, imagino que vocês já devem ter usado, com certeza, o Waze, ou já devem ter usado o Google Maps, onde é possível, ao ser fornecido a aplicação, o destino, a inteligência artificial que está por detrás, o algoritmo que está por detrás da aplicação, traça para a gente uma direção, uma rota correta, né? A melhor rota, e dessa forma isso acaba ajudando a gente, né? Isso também é muito utilizado na robótica, né? Capacidade de manuseio e manipulação, que é a capacidade do robô poder pegar um objeto, manusear um objeto, manipular, segurar, é uma outra capacidade importante. E, finalmente, processamento da linguagem natural, que é usar a inteligência artificial na robótica para viabilizar que um robô ele possa compreender a linguagem humana e se comunicar através da linguagem humana. Muito legal, né? Uma outra sub-área muito interessante da IA são as interfaces naturais. Pessoal, é uma área que ela atua desenvolvendo tecnologia que permite o uso natural de computadores pelos seres humanos. Ou seja, tornar a comunicação entre homem e máquina uma comunicação natural, como ocorre entre seres humanos. Permitir que um ser humano ele possa interagir com uma máquina através de uma linguagem, né, de uma linguagem natural, certo? Ou através de reconhecimento de gestos, ok? Então, para isso, essa área ela atua, né, na criação de mecanismos ou na utilização de mecanismos multissensoriais que utilizem diversos movimentos corporais, por exemplo, para viabilizar a operação de computadores. Eu tenho uma ideia, pessoal, de criar um instrumento musical, que vai ser baseado numa interface natural intangível. Como assim? Imagine o seguinte cenário: imagine um músico que ele consegue tocar um piano simplesmente movimentando a mão, certo? Realizando movimentos corporais ou movimentos com as mãos, com os dedos, onde cada movimento indica uma nota musical, certo? Por exemplo, um exemplo prático. Imagina que tem gente aqui que gosta de rock. Gosta de rock? Eu gosto de rock. Eu gosto muito de rock. Eu gosto de rock daquelas bandas de rock as clássicas, tipo The Who, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar. E quando tem um solo de guitarra, né, eu gosto muito do som da guitarra, normalmente a gente tende a imitar, né, a guitarra, não é isso? Fazendo aquele movimento como se nós estivéssemos tocando uma guitarra. Imaginem só. Imagine se a gente desenvolvesse uma IA
que quando nós fizéssemos um movimento imitando, imitando ou simulando tocar uma guitarra, a inteligência artificial ela interpretasse esse movimento da mão, ela decodificasse esse movimento da mão e controlasse um, um mecanismo, né, que vai emitir um som da guitarra. Deu para entender, pessoal? Eu sugeri essa ideia para um aluno. Vamos ver se ele vai desenvolver. Beleza? Ah, bom, uma outra coisa relacionada à interface natural é desenvolver a capacidade dos computadores e robôs reconhecerem a fala humana com a mesma facilidade com que as pessoas se entendem. Eu já falei isso, né? Que é o processamento de linguagem natural. E aqui tem alguns exemplos de produtos, né, que são baseados em interfaces naturais. O Siri, que é o assistente do iPhone, né, que você consegue interagir com o dispositivo através de comandos da voz, através da linguagem natural. Tem aqui o Kinect, né, que permite que seja possível um jogador jogar um jogo e controlar o personagem do jogo através dos movimentos corporais, né? Então, são exemplos de interfaces naturais. Hoje, as televisões também elas já trazem controles remotos que permitem que o ser humano ele possa interagir com a TV através de comandos de voz, não é isso? Os carros, né? Os carros também já vêm com assistente de voz que permite que o usuário ele possa fazer uma ligação, receber uma ligação, controlar uma mídia através de comando de voz, certo? E aí eu vou mostrar para vocês alguns produtos baseados em inteligência artificial. O Google Home, né? Imagino que vocês já viram o Google Home, quem sabe alguém até tem um em casa, né? Muito legal. É um assistente, né, que tem por detrás inteligência artificial, que tem a capacidade de interpretar os nossos comandos, né, comandos vocais, processamento de linguagem natural. A Alexa e o Amazon Echo também são dois exemplos de assistentes, né, que são baseados em processamento de linguagem natural. Eu comprei uma Alexa e dei de presente para meu pai. Meu pai é idoso e ele conversa com a Alexa. A Alexa conta piada para ele. Através da Alexa ele obtém informações a respeito do time de futebol que ele torce, notícias. Ele curte para caramba a Alexa. Tem brinquedos que hoje eles utilizam inteligência artificial. Por exemplo, esse brinquedo aqui, o Grindino, ele é muito legal. É um dinossauro, né? Que ele conversa com a criança. E ele também usa processamento de linguagem natural para interagir com a criança, para entender a criança. É ótimo esse brinquedo, é muito legal. Ele responde a perguntas que a criança faz, né? Ele conta piada, canta para a criança, é muito legal. O Siri, né, é um outro produto muito popular, que eu imagino que vocês já devem ter utilizado. É o assistente do iPhone. Tesla, sem comentários, né? Os carros autônomos. É um tipo de produto que faz uso de IA, especialmente faz uso de visão computacional, né? Visão computacional, para viabilizar que o carro ele possa enxergar o mundo e através dessa tecnologia se deslocar, né, pelas ruas. Muito legal. E os sistemas de recomendação. Aqui eu coloquei um Netflix, sem querer fazer propaganda, que faz uso de inteligência artificial implementada por meio de um sistema de recomendação de filmes, onde esse sistema ele procura selecionar filmes ou filtrar, né, filmes que poderão ser de interesse do usuário, levando em consideração a aprendizagem, ou seja, levando em consideração a observação
do usuário, a forma como o usuário assiste filmes, né? Então, toda vez quando você assiste um filme, toda vez quando você avalia um filme que você assistiu, você está ensinando o Netflix, você está ensinando o sistema inteligente, o sistema de recomendação do Netflix sobre o que você gosta, o que você não gosta. E dessa forma você alimenta, né? Você alimenta a base de conhecimento do sistema de recomendação e através dessa base de conhecimento, onde você registrou os filmes que você gosta, os filmes que você não gosta, ou seja, essa base ela usa, né, uma técnica de representação de conhecimento, é possível explorar essa base de conhecimento através de técnicas que vão realizar a filtragem dos filmes, levando em consideração o que você gosta e o que você não gosta. Muito legal, né, pessoal? E aí, pessoal, para fechar a aula de hoje, eu vou deixar uma atividade que eu gostaria muito que vocês façam, que é pesquise sobre inovações tecnológicas que são baseadas em inteligência artificial. Procure por projetos voltados para educação, entretenimento, saúde, transporte, web e comunicação. Elabore uma resenha descrevendo como a IA vem sendo empregada em tais inovações tecnológicas. Essa resenha ela pode ter 1 ou 2 páginas, beleza? Não é nada muito complexo. E aí vocês poderão enviar a resenha para mim por meio do nosso mural, da nossa sala virtual. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula de inteligência artificial. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês. Qualquer coisa, envie uma mensagem para mim.